e comungo inteiramente do ponto de vista de Sua Excelência, aliás, cuja indicação e indubitável aprovação para o Conselho Nacional de Justiça certamente poderá trazer ainda mais expressão para a justiça do Estado de São Paulo. Sua Excelência tem plena razão quando diz que a evolução crescente, o aprendizado permanente de um magistrado, de um promotor, de um advogado, são metas indispensáveis. Eu próprio me rotulo um eterno aprendiz, porque quando se aprende, a todo dia se cresce. O dia em que se deixa de aprender um pouco, nós ficamos um pouquinho para trás. Você morreu um pouquinho também, né? Exatamente. Tá. Doutor, agora voltando aqui à nossa questão central, pois não. Justiça militar, eu queria que o senhor passasse como é que é a diferença de processamento entre a justiça militar e a justiça comum. Tem alguma diferença? Há uma diferença na amplitude de defesa, por exemplo? Algum rito que a torne mais rápida ou mais lenta? Para esse nosso telespectador que não tem muito conhecimento. Perfeitamente. Como é que funciona a justiça militar? Eu tive a felicidade, como disse há pouco, de trabalhar inclusive em duas cortes. Uma corte criminal da justiça comum e esta corte militar. Os procedimentos, evidentemente, são adequados à legislação e nós temos um Código de Processo Penal Militar que disciplina o nosso rito processual. Temos o rito ordinário, temos os ritos especiais. Por exemplo, certas questões próprias, dos crimes militares próprios, vamos dizer assim, a deserção só pode ser cometida por quem está integrado a uma corporação militar. Aliás, a nossa legislação processual é a mesma da Justiça Militar da União, o Decreto-Lei 1002 de 1969. Em que pese a nossa legislação, quer a penal militar, quer a processual penal militar, ser da década de 60, 1969, em alguns aspectos nós podemos adotar subsidiariamente dispositivos do Código de Processo Penal Comum. E isto é feito a miúde sempre que necessário. Eu não posso negar que o nosso código, talvez por ser da década de 60, em contraposição com o Código de Processo Penal Comum, que é da década de 40, ele traz alguns avanços. Há exemplos, só como um pequeno exemplo. A chamada defesa prévia do réu, ela é realizada pelo seu defensor logo após o interrogatório. E são 3 dias em que eu posso arrolar testemunhas para o meu cliente, digamos, como advogado. Na Justiça Militar, como maior prova de garantismo, primeiro se ouvem todas as testemunhas de acusação e depois o advogado vai cuidar, já com os depoimentos tomados, registrados e inalteráveis, digamos assim, que pessoas ele vai arrolar em favor do seu cliente. Na Justiça Comum, eu arrolo as testemunhas de defesa antes mesmo de saber o teor do seu depoimento, logo após o interrogatório. É uma demonstração de um garantismo maior dentro do Código de Processo Penal Militar. Doutor Ivanir, eu vou pedir a licença do senhor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente para a Justiça, nessa oportunidade desvendando um pouco mais sobre a Justiça Militar no Estado de São Paulo, e para isso ninguém melhor que conversar com o presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, doutor Ivanir. Doutor Ivanir, muito obrigado. No bloco anterior, entendemos um pouquinho mais da estrutura, da origem, um pouquinho do processamento também. Queria saber agora dos problemas dessa justiça, se é que eles existem, qual a dimensão que eles têm. O maior problema da justiça comum no Brasil é o volume de processos que traz uma morosidade na prestação judicial, jurisdicional, que às vezes incomoda o cidadão. Queria saber se isso também acontece na Justiça Militar. E se acontece, se é possível tentar atenuar isso para a população. Veja, a questão do volume de processos, o acúmulo, talvez a menor dinâmica no andamento processual, não é privilégio da Justiça Comum. Isto pode acontecer em qualquer órgão do judiciário, federal, estadual, pouco importa. Eu tive a felicidade, na minha presidência anterior, na década de 90, 98, 99, de ter que encarar fatos desse tipo, e até talvez um pouco mais graves.
Numa das nossas auditorias havia cerca de 1.000 processos sumidos ou extraviados. Na condição de presidente, eu tomei, por seriedade, apurar estes fatos, restaurar os autos que efetivamente continuassem desaparecidos. E creio que aquele meu trabalho na década de 89, 88, acabou servindo de exemplo a todos nós, a mim particularmente. De tal forma que, ainda que nós tenhamos um volume elevado de feitos em andamento, eles não chegam a sofrer solução de continuidade, a interrupção no seu rito, no seu andamento. Pelo menos dentro daquilo que depende da nossa instituição, dos nossos juízes, dos promotores que aqui atuam, dos advogados que aqui operam, o andamento tem sido bastante normal, quer em primeiro grau, quer em segundo grau. Não há, digamos assim, engavetamento, extravio no andamento dos processos. Eles estão em perfeita dinâmica e eu acredito que isso tudo possa ser justificado pela dificuldade, digamos assim, até pelos constrangimentos da década de 1988, 89, quando nós tivemos que agir com pulso de ferro, eu reconheço, para repor as coisas nos trilhos. Acredito que isso tem ajudado na formação de todos os nossos servidores e magistrados, e a Justiça Militar tem um volume relativo de processos, mas todos eles em perfeito andamento, sem perda de tempo, sem procrastinação, o que seria lamentável. Doutor Evani, o senhor confidenciava também num bate-papo anterior que tivemos, um índice que me surpreendeu, acho que surpreende qualquer operador do direito, que é o índice de reincidência de um presídio, que é o presídio Romão Gomes. Exato. Presídio para onde os oficiais, os policiais militares que cumprem pena são conduzidos, que é um índice de 0,5%, é isso mesmo, doutor? 0,5%. Nós temos até, em dados estatísticos, em 5 anos nós tivemos 3 casos de reincidência. Como se justificar, como se compreender isso? Em primeiro lugar, é um presídio especializado. Lá, como você bem dizia, cumprem penas policiais militares, bombeiros militares, que de alguma forma se envolveram com as sendas criminosas. Mas há alguns aspectos muito positivos. Lá se ministram cerca de 15 tipos de cursos de formação profissional, desde informática, funilaria, padaria, construção civil, enfim, é um espectro de 15 cursos de formação. O homem que lá vai cumprir a sua pena, condenado pela nossa justiça militar, ele mantém aquele sentido de dignidade. Todos os dias há o hasteamento à bandeira, canta-se o hino nacional e ele mantém aquele perfil. Se ele é um oficial, ele continua sendo tratado com o respeito e a dignidade que merece um oficial. Se ele é um graduado, um soldado, um cara